Vamos começar agora a leitura do livro de Salmos, o primeiro versículo, o primeiro capítulo aqui. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Olha, você vê que o título já é impactante. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, se você está fazendo a sua própria vontade, buscando as coisas deste mundo, você é um ímpio. Você está procurando as coisas carnais. Então, a Bíblia já diz, vai ter castigo, né? Agora, quando você é justo, quando você entrega o seu caminho a Deus, quando você procura mudar a sua vida, você vai ter a sua recompensa. Então vamos lá. Bem-aventurado o varão que anda, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Versículo 4 agora. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, olha só isso, Jesus. Olha só isso, galera. Bem-aventurado o varão que não anda no segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Se você é uma pessoa que está procurando consertar a sua vida, e se você volta de novo a pegar conselhos com os ímpios, com aquelas pessoas que você sabe que estão no mundo, né, que estão vivendo do seu bel prazer, você vai pegar conselho com essas pessoas, você vai ir para o caminho errado, você vai voltar ao caminho errado de novo, e não se detém no caminho dos pecadores. Se você entra no caminho dos pecadores, você vai fazer as mesmas obras, as mesmas coisas, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Imagina, você está naquela roda de pessoas que só fala palavrão, só faz coisa errada, você vai estar sendo contaminado ali. Então, quando você procura mudar a sua vida, você quer Cristo na sua vida, você se afasta de pessoas assim, né? Você precisa se alimentar da palavra de Deus e andar com pessoas que têm o mesmo propósito de vida, né? Vamos ler aqui agora algumas informações sobre o capítulo 1. O indivíduo bem-aventurado é descrito com frases afirmativas e negativas neste salmo sapiencial. A expressão bem-aventurado é usado no plural no texto hebraico, talvez para indicar a plenitude da bênção recebida pela pessoa que obedece ao Senhor. Conhecer a vontade de Deus é a essência da sabedoria. O indivíduo que se deleita e medita constantemente na palavra de Deus experimenta felicidade e bênçãos. A meditação na palavra não consiste primeiramente em conhecimento intelectual, mas numa constante sujeição à vontade de Deus. O indivíduo que se dedica continuamente a obedecer a Deus tem uma vida estável e produtiva. Certo? Então, antes ele tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque se você se descuidar, não meditar na palavra de Deus, não alimentar a sua mente com as coisas de Deus, você vai dar brecha para o inimigo novamente contaminar você. Então, é uma luta constante no pensamento. Quando você se afasta do mundo, se afasta das coisas do mundo e quer se aproximar de Deus, fazer as coisas de Deus, é uma luta constante. Você sabe disso. Você tem que meditar constantemente na palavra de Deus, ler a palavra, ouvir louvores, louvar, orar, meditar. Jesus Cristo fazia isso. Jesus, ele meditava, ele orava, subia ao monte constantemente. E Jesus é o nosso maior exemplo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, como ele viveu aqui nessa terra. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer
prosperará, diferentemente de quem anda com os ímpios nas rodas dos escarnecedores, né? Que vai ser que nem uma moinha de vento que vai espalhar, que nem diz aqui, ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por mais que você esteja no mundo, andando com os ímpios, fazendo as coisas que o mundo oferece, mas chegar uma hora que a moinha vai te espalhar, você vai ficar disperso, e o caminho dos ímpios perecerá. Você nem vai estar percebendo, mas chegar uma hora que você vai perecer. Diferente de quem anda conforme a vontade de Deus, né? Ele prosperará, né? Então, galera, o Salmo 1, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, você deve procurar se meditar, colocar a mente, porque a batalha é na mente. A batalha é constantemente na sua mente, porque se o inimigo conseguir controlar os teus pensamentos, colocar distrações para a sua vida, você vai ficar disperso. Você não vai ter mais a vontade de buscar a Deus. Por isso, a meditação, meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, orai sem cessar. E evita ficar nas rodas das pessoas, dos escarnecedores, porque você vai ser contaminado se você ficar junto com pessoas assim. O que você tem que fazer quando você se alimentar da palavra de Deus, que nem novo convertido, ele quer falar de Jesus para todo mundo. Por quê? Porque ele foi transformado naquele momento, teve aquele impacto, sabe? Então ele sentiu a presença, então ele quer passar para as outras pessoas que ele conhece o que ele está sentindo naquele momento. É aí que você tem que tomar cuidado, né? Porque você não pode ficar junto com essas pessoas, os ímpios, os escarnecedores. Você deve sim falar do amor de Cristo, mas primeiro você tem que se alimentar da palavra, você tem que se fortalecer, saber o momento certo para abordar pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus, para você falar do amor de Cristo para essas pessoas, né? Então, nesse momento, você tem que se afastar dos ímpios, dos escarnecedores, né? E ficar junto com pessoas com um propósito de vida que é Cristo, né? De sempre ler a palavra, orar, jejuar, tudo isso. Então, galera, Salmo 1. Este é o Salmo 1, espero que você medite também nesse Salmo, leia a palavra, leia a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará, se alimentai da palavra, o salmista já fala, melhor um dia nos teus atos do que 1000 no mundo. Então, conforme você se alimenta, a sua boca, o seu coração vai estar cheio daquilo e a sua boca vai expressar o que está dentro do seu coração. Leia a palavra de Deus, medita dia e noite, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, certo? Esse canal aqui é um canal que vou trazer conteúdos para você, para edificar a sua vida, para que a sua vida seja cheia, né, de esperança, de alegria, de paz, certo? Porque o mundo oferece muita coisa, o mundo jaz do maligno, o mundo tem muita coisa negativa para oferecer. A princípio pode ser coisas boas, né? Mas é tudo passageiro e o inimigo é assim. Ele, no Salmo 91 fala do laço do passarinheiro, né? Ele vem com este laço na sua vida. A princípio, ele traz um alimento ali, algo que a sua carne está necessitando, né? Aquele prazer momentâneo. Mas quando você se alimenta, entra naquela armadilha, você está preso, o inimigo já laça você ali, está aprisionado. Então, meditar na palavra constantemente, certo? Então, galera, esse é o vídeo do Salmo 1. O próximo vídeo vai ser o Salmo 2, que é a rebelião das nações e a vitória do Messias, certo? Então, espero que você tenha gostado do vídeo aí. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Curta o vídeo, comentem aí. Comentem sobre os Salmos, sobre alguma passagem da Palavra de Deus, sobre quem é você, né, que você está assistindo esse vídeo agora. Se você já é cristão, se você é convertido, evangélico, católico, ou qual fé você professa,
Comentem aí, comentem, eu quero ver o seu comentário e vai ser uma boa opção assim de ler o comentário, de ver ler o que você pensa, né? Vamos interagir aí, vamos interagir nos comentários, beleza? E em breve, ó, não se esqueça, em breve muito conteúdo aí, certo? Então, muito obrigado aí para você que está assistindo esse vídeo, para você que me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo, galera. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Muita paz, prosperidade, sabedoria, direcionamento de Deus e que tudo que você fizer vai dar certo. Abraço, fica com Deus, fui.